Salve, salve, caros ouvintes do Rock Night, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindes. Eu sou Cristiano Borges Franco e junto com meu parceiro Felipe Guedes da Luz, a gente vai te conduzir numa viagem pelo mundo do empreendedorismo de novo e do impacto positivo também com o nosso amigo Michel Couto. Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves e divertidas com convidados e temas sempre super especiais. Toda semana, você já sabe, um programa novo para você curtir no seu tocador preferido, na sua plataforma de streaming favorita, no Spotify, no Deezer, no Apple e todas essas outras plataformas que tem, mas principalmente no TikTok e no YouTube. Eu não me canso de olhar o Felipe fazendo dancinha no TikTok, é uma revelação naquele lugar. Enfim, acessa a nossa página lá no Instagram, rn.conversas, para saber de todos os nossos convidados e atualizações e tudo que está rolando por lá. Michel Couto, como é que está o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo tranquilinho, tudo tranquilo. Obrigado por receber, obrigado, né, pelo convite também. Vai ser um prazer. Espero render esse papo aí. Ah, vai render, vai Certeza. render. Felipe Guedes da Luz, você veio hoje? Como é que você está? Eu vim de um dia bem corrido, mas estamos aí para esse bate-papo fantástico aí, para ouvir uma história de projeto desse cara aí, que é muito bacana, bem legal, e com certeza a gente vai render muito essa conversa de hoje. Muito bom. O Michel, que é comunicador, trabalha com comunicação, cultura, desenvolvimento e negócios em periferias e bairros médios aqui de Porto Alegre. Ele é um articulador do espaço Morro da Cruz, então a gente vai falar muito desse espaço também. E ele está conduzindo um projeto incrível também, Morro da Luz, e a gente quer saber sobre isso também, Michel. E também tem uma agência chamada Agência Formo. Eu estava ali dando uma stalkeada ali no LinkedIn do Michel. Tem um vídeo lindo ali do Morro da Cruz também. A gente quer saber sobre isso também, Michel. Mas antes de qualquer coisa, velho, a gente começou o nosso papo aqui no bastidor, turminha. Você que está nos ouvindo aí de casa, no carro. E eu perguntei como é que você tá, Michel. E ele disse assim, tentando não surtar. Que é isso, velho? Por que esse surto? O bicho tá pegando? Ah, cara, é um pouco de final de ano, a galera também saindo dessa pandemia, né? Eu acho que está todo mundo de alguma forma sendo acelerado e esse mundo né, que as pessoas querem acelerar umas às outras me incomoda um pouco, mas a gente tenta desacelerar, né? Desconectando, né? E papos que nem esse que a gente vai ter hoje, eu acho que são importantes para essa aceleração, a gente relaxar, começar a olhar para o lado, ver o que está acontecendo, o que está de bom, né? Se conectar, mas só que não dá para se conectar 100 por hora, né? A gente tem que chegar a uns 20 por hora aí, pelo menos, para conseguir se olhar, né? E eu acho que é importante. Um pouco da minha essência ou daquilo que eu tenho vivido é isso. É como a gente desacelera, né? O mundo que a gente está toda hora, né, sendo estimulado a correr mais, né? E às vezes nem sabe por quê e nem para onde estamos indo, mas é porque a galera está correndo. Eu acho que é um momento importante, né? A pandemia ela nos trouxe algumas lições para alguns, outros nem viram que a pandemia passou, né? Tá o mesmo raciocínio, a mesma coisa, mas eu acho que é o momento de a gente partilhar as experiências, né? E desacelerar, assim. O mundo tenta me acelerar, mas eu sou meio travadão, como eu digo. Para esses casos a gente precisa ser travado, né? No bom sentido da coisa, para aproveitar a vida, que ela é bem curtinha. Boas reflexões logo de cara aí, desacelerar, né? Tem até uns movimentos aí que o pessoal adota de desaceleração, né? Viver a vida de maneira, às vezes, mais simples e mais tranquila, no sentido de curtir as coisas que estão na nossa volta mesmo. Mas vamos combinar, né, velho? Isso é um privilégio para poucos, né? A gente poder viver a vida bem vivida sem precisar estar nos corres do dia a dia. Me conta aí como é que é o teu dia a dia, assim, a gente começou a falar aqui do Morro da Cruz e da agência Formo. O que mais faz o que mais te faz correr hoje? A agência, o espaço, tudo Ah, junto? é um pouco, é um mix de tudo, mas é o equilíbrio tentar, né? Eu já vou começar eu acho que eu já me acelerei, né? Que eu nem me apresentei, pessoal. Sou Michel Couto, Manda lá. né? Sou o CEO
da agência Fama. Viu só como vocês já estão me acelerando já, cara? Isso daí, né? Esse mundo aí tá... A gente tem tu tem 1 hora para contar, 1 hora, 2 para contar tudo Uma que hora, quiser mas aqui, velho. tu nem sabe. A gente tinha que ficar a noite toda aqui, cara. Mas eu vou tentar resumir. Cara, sou Michel Couto, né? Eu sou publicitário, não de formação, mas sim autodidata. Comecei numa agência de publicidade como todo bom preto, bom negrão alto, né? Sou um negrão de 1,85 m. Todo bom negro numa agência de publicidade. Comecei como porteiro. Saí de lá como diretor de arte. Né? Gostei da profissão, ia lá, azedava o pessoal, né? Fazia café. Eu não gosto de falar muito, né? O público sabe. Então aí eu ficava trovando com um, com o outro. Aí um dia eu, cara, já aprendeu software aí, aprendi Photoshop. E quando vi, eu estava lá na agência, né, atendendo alguns clientes, né, importantes. E foi muito legal a experiência. Mas só que vem a crise de 2009, aquela crise dos Estados Unidos. Aí, e eu, um cara aqui do Rio Grande do Sul, no final do Brasil, fui impactado, me mandaram embora nessa daí, né? Ó, eu não quero nem saber se é. E aí eu fico esse mundo globalizado, ele é sacana, né? De vez em quando ele nos pega assim. Mas a gente está nele e eu decidi empreender no Morro da Cruz, que tinha uma oportunidade de trabalhar com comunicação dentro do Morro da Cruz, fazendo o famoso, né, o branding lá das empresas, mas aí lá é conhecido como a logomarca, o desenho, o cartão de visita. A gente não tinha verba publicitária, então a gente levou também a cultura da comunicação, criando também, levando pesquisa de consumo, né, local. A gente fez trabalhos incríveis assim para a empresa, até mudando o nome de empresas, né, que era o tradicional, e a gente mudando por simplesmente começar a pensar e levar essa cultura, e foi muito bacana, assim. E desde então a gente começou a ficar focado e entender que o desenvolvimento ele só acontece com quem permanece, né? Permanece no lugar de origem, permanece na sua cidade, permanece no seu bairro, na sua rua. Quando a gente tem esse movimento de um tempo atrás, todo mundo queria ir para Santa Catarina, né? Desculpa algum catarinense que esteja escutando aí, mas aí eu, poxa vida, cara, tu vai para lá, tu vai estragar lá, né? Fica aqui, tenta arrumar uma solução. E aí a gente tá vendo uma galera do Rio Grande do Sul debandando, que não sei o que. Aí eu, cara, e eu comecei a perceber que isso era mais ou menos dentro de periferia, que as pessoas eram estimuladas a sair. Periferia não tem nada de bom, sai, né? Tu vai lá, né? O prédio mais legal é aquele que está sendo construído aí, que aparece na propaganda de TV toda hora, né? Então a tua casa não é tão legal, o apartamento novinho agora que eles estão fazendo, o empreendimento, é legal, então sai daqui. E eu comecei a perceber que, poxa, se ninguém ficar para transformar e mudar a fase, né, que a gente sabe que é altos e baixos, isso se chama vida, a gente, a gente vai acabar indo para um buraco. E aí lá, quem sabe aonde a gente vai parar, né? Então, eu comecei a perceber que permanecendo é o que a gente começa a transformar. E aí eu comecei a ficar, né? Eu preciso ficar no Morro da Cruz, inspirando, de alguma forma contribuindo. E quando eu cuido do meu lugar, o meu pequeno lugar ali, a minha aldeia, como dizem, eu cuido do mundo todo. E aí as pessoas não entendem isso. É tão difícil a gente entender que, tipo, para mim, cara, viralizar e no mundo de TikTokers agora e tudo mais, para mim viralizar na minha rua, todo mundo sabe o que eu faço, cara. As famílias saberem que o Michel vem de brigadeiro, né? E aí quando eu vou nas minhas falas, eu pergunto pra galera, pô, no prédio onde tu mora, tu desce às vezes o mesmo elevador da pessoa e tu não troca uma ideia, tu não sabe o que essa pessoa faz. E aí a gente começa a ter esses ensinamentos que a pandemia nos traz, assim. E periferia, cara, é algo incrível, porque é uma cidade do interior dentro de uma cidade, de uma grande metrópole. E aí tu começa a perceber que tem hábitos de consumo, de vivência da cidade do interior, vai na esquina, tu troca ideia. Cara, aí eu comecei a perceber isso, a qualidade de vida, e o que eles falam que é perigoso, para mim, é vida, pura, pura vida, cara. E aí eu começo a olhar, né, não da vista, do ponto de vista, mas da vista de um ponto. E aí eu começo a ver que, cara, tem muito que a gente perceber na nossa volta, assim.
E aí eu começo o meu trabalho, né, meio filosofando, assim, sou meio metido nessas paradas, mas eu começo a perceber o quanto eu tenho para contribuir, assim. E aí, cara, tu deixa um cara criativo com um pedaço de papel e um monte de gente louca na volta, tu começa a criar um monte de coisa, cara. E a galera Mas começa a comprar, e aí quando tu começa ali, tu vai e tu monta a agência, tu começa sozinho ou já começa com o pessoal? não, começo sozinho, cara. Só que eu não tinha como chamar de agência de publicidade. E aí a gente vê também essa questão da mistura, né? Das pessoas acessarem alguns lugares. Então, no Morro da Cruz, a gente tem muita universidade, muito antropólogo, ONGs. É um território que tu vê que tá cercado disso. E aí eu conheço no meio do... Eu abro uma agência de publicidade, mas aí eu sei fazer o logo da pessoa, o branding ali, e como é que eu materializo isso? Um cartão de visita no panfleto. Então, eu sou conhecido como rei do panfleto, o cara do banner, né? E aí tu tem que começar, as pessoas não têm noção do que é, né? Eu ligo a publicidade, nem eu tinha, né? Se eu não tivesse entrado dentro da agência, eu também iria seguir a minha vida, a minha próxima carreira era qual a próxima portaria que eu ia estar. E por isso também é importante o acesso de algumas pessoas em alguns lugares. Eu nunca vou desejar uma Ferrari se alguém não me convidar. Senta aí do lado, vamos dar uma acelerada, Michel. Vamos ver. Porque para mim, a primeira coisa, eu vou querer meu Celta 2008 ali, pelado, e deu. E é o meu carro, entendeu? Porque eu tenho acesso àquilo. E por isso que a gente precisa, na era de experiência, a gente precisa experimentar certas coisas. E aí eu fico nessa, né? Na era de experiência, porque tu vai lá no México, nada com tubarões, e aí para subir dentro de uma favela, para subir num bairro periférico, tu é cheio de dedo. Tu chega lá no México e vai nadar com o tubarão, tu pede garantia que o tubarão não vai te morder e blá, 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 ai, é perigoso. Não, tu vai bem feliz e tira um monte de selfie. Aí tu acha, e não comparando, tipo, mas é a questão das pessoas não se ligarem mesmo, realmente, que é simples, é se permitir e realmente viver a experiência, né? E eu digo o bairro periférico porque a gente tem esse estigma, né? E o meu papel é mais tirar esse estigma, se as pessoas se conectam comigo e acham que eu sou um cara legal, eu vim de um lugar que chama Morro da Cruz. Então, se esse lugar forjou uma pessoa como eu, ela pode fazer qualquer pessoa tão importante, Steve Jobs, sei lá, quem tu acha aí que tu acha inspirador, pode sair desse bairro aí, desse buraco, ou sei lá, dessa montanha, esse monte de entulho que tu pode chamar, né? Eu chamo de lar, chamo de lugar que tem potencialidade. Né? E eu comecei, né, voltando à pergunta, eu comecei lá no. E aí eu vendendo, era uma gráfica expressa, né? Comecei a vender cartão de visita. Aí no meio do caminho encontrei um antropólogo, que ele achou o índio perdido, né, no meio do caminho lá e começou a falar, cara, tu tá fazendo, tu é uma agência, tu é uma agência. E comecei a me empoderar. E a mistura desse informal da universidade, né, com periférico e com cara que não tem na mira fazer um curso superior ou algo desse tipo, ou ter uma formação. E aí esse cara começa a perceber que, cara, eu realmente tenho valor. E aí eu começo a andar e a gente cria a agência Formou, né, da expressão formar, né? Então, uma expressão bem periférica também, né? Formou, mano, formou o time, formou. Aí a gente começa a trabalhar. E aí a gente começa a abrir, aí a gente tem uma primeira secretária que foi incrível, porque a entrevista de emprego dela, ela 43 anos, uma mulher negra, né? O sonho dela era ser secretária. Ela achava bonito ser secretária, mexer no computador. E aí a gente, então tá, vamos fazer a entrevista com ela. E ela, sabe mexer no computador? Não, não sei. Sabe anexar um documento? Não, não sei. E aí a gente vendo, tipo, falando difícil, aí eu, pô, sabe anexar uma foto no Facebook? Sabe? Anexar? Não. Sabe colocar uma foto no Facebook? Sim. Então, esse é um anexo. E a gente começou a ser didático com ela, e ela virou uma baita profissional, e era atendimento da nossa agência, assim, né? Então ela começou a galgar ali. Também o mercado de trabalho, o mercado, né, em si, por si, às vezes ele dificulta com a linguagem. E o nosso papel é realmente desmistificar, tirar
né, esmiuçar essa coisa sólida assim do mercado e tentar facilitar para as pessoas. Na verdade, eu acho que esse é o nosso papel, assim, Cristiano e Felipe, é facilitar, cara. A gente vem para facilitar para o próximo ali, e as pessoas, a gente está acelerado e ainda a gente não quer facilitar. Isso é um problema que a gente tem no mundo, assim. Então, é ser facilitador mesmo. Cara, sobe lá, é 2 degraus à direita. Pode ir. Ah, se eu posso ir acompanhar, eu vou te levar, te pego pela mão, né? E assim começou a agência formou, né? A gente viajou, a gente começou a mudar nome de empresa, né? Tem um case que eu já vou contar rapidinho, que é o Super Progresso, que o nome dele, o cara vem do interior, vem do interior e comprou um mercado, alugou um mercado. E ele tinha esse mercadinho ali, a gente começou a fazer os trabalhos para ele, de rede social e tudo mais. E o nome do mercado era Pascoaleto, que era do antigo dono. E a gente perguntou para ele por que tu mantém o mesmo nome, né? Ah, sei lá. Aí ele já tinha percebido que o morro não era tudo aquilo, que não tinha esse perigo todo. Primeiro ele colocou, mantém o mesmo nome, eles acham que é o do antigo dono, e beleza, né? Mas ele começou a perceber que ele começou a conquistar o espaço dele, né? E todo mundo se chamava o mercado do Gustavo, né? E a gente fez um levantamento, fez uma pesquisa lá, e a gente, pô, cara, não faz sentido, vamos mudar o nome. E aí a gente foi, descobrimos que ele era de Progresso, e aí a gente foi até a cidadezinha dele lá, fazer uma pesquisa de campo, conhecemos, a cidade é uma avenida só, e aí era Progresso, e aí a gente foi e a gente sugeriu alguns nomes, dentro deles era o Super Progresso, que era o nome da cidade natal dele, e aí ele topou, mudou todo o layout, mudou o brand, e, cara, foi incrível, assim. E são coisas que, né, a comunicação é muito importante, né? E a gente começa a perceber quanto é impactante, assim, quanto isso é significativo e muda realmente a forma de ver e de viver de lugares. Assim. Michel, e isso foi lá em 2009, 2010 que começou esse projeto no Morro da Cruz? 2009 eu saí da agência e aí eu comecei a trabalhar dentro de casa, atendendo alguns clientes. E em 2014 eu decidi sair para a rua, que também é uma história bem curiosa, assim. Eu comecei a trabalhar por conta, eu tinha clientes fora do morro, alguns dentro, mas nunca pensei em abrir né, um escritório e tudo mais. E aí em Agência. 2014, uma agência, um escritório, uma gráfica expressa, alguma coisa que eu pudesse sair com a minha cara ali como empreendedor, né? Estou empreendendo. E, Além da gráfica. e aí, em 2000, e aí, em 2014, eu estou na sala da minha casa, numa periferia, tem esses caras empinando de moto e acelerando, uma coisa chata, e eu juro para vocês que eu pensava, cara, tomara que um deles caia, quebra o pescoço, sei lá. Pá, eu comecei a desejar umas coisas assim de casa, eu tava com a filhinha pequena, meses assim, e eu, segurizada alopro, né, cara? E aí eu tô olhando na TV, tá a judoca a Rafaela, e ela ganha medalha de ouro, e aquela famosa que todo mundo teve atos racistas e tudo mais, e até é bom lembrar, né, na questão do mês de novembro, aí a gente está no mês da consciência negra, e ela fala, ganhando a medalha ali, e ela falando que o primeiro contato dela com o judô, aonde foi na Associação de Moradores. E aí na hora eu fiz, assim, eu com a filha nos braços, e aí na hora mas o que eu tô fazendo pelo mundo? O que eu tô fazendo? Literalmente assim, tipo, uma pergunta que a minha consciência fez pra mim, assim, o que tu tá fazendo? Tu tá aí na sala de casa, desejando que os moleques se quebrem todo, porque tu não entende que aquilo é um grito de socorro, é uma forma de chamar atenção, de uma forma de querer ajuda, alguma coisa, né? E a forma que eles têm de se comunicar. Na verdade, eles só estão pedindo, cara, me olha, que nem uma criança, me olha, vai, fazendo uma pesqueira, né? Que tem, né, dentro do mercado, a tua criança aí, né, sua classe média, quem é rico aí, eu acho que o público é bem classe A aqui, né? Então, a gente tem uma criança ali chamando atenção, e isso também, a gente precisa só decifrar e entender qual é a linguagem, né? E tentar, de alguma forma, intervir positivamente ou encaminhar ou realmente ser ponte, né, facilitar. E aí eu fui para a associação de moradores, comecei a atuar lá dentro, e aí eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, eu podia
tinha que me dedicar mais. Assim. Então, além da agência, eu comecei a perceber, comecei a ser um líder comunitário, como dizem, né? Eu gosto de usar o termo articulador periférico, né? Aquele cara que fica circulando. E aí eu comecei a atuar também com alguns projetos sociais, vendo aonde eu me encaixava. Assim. E aí surgiu o Espaço Morro da Cruz. Antes de chegar no espaço, eu ainda quero ir lá na Formou, porque tu contou a história da secretária, tu formou essa pessoa. Hoje a agência cresceu, tem mais pessoas, vocês formaram mais pessoas. Como é que funciona a agência hoje? Então, ela é uma equipe bem reduzida mesmo, 3 pessoas, tá? Eu como atendimento designer e até como publicitário ali local, e aí eu te falo dessa questão da correria, né? Tu começa a ampliar os teus horizontes, tu começa a ver que tu precisa buscar fazer pontos maiores para começar Sim. realmente a impactar dentro da tua comunidade. Então eu estou literalmente sendo ponte, né? Hoje eu não estou aqui na periferia, eu estou aqui no Tecnopuc, né? E são algumas pontes que a gente começou a construir para realmente impactar positivamente o Morro da Cruz. Então, eu comecei, né, a articular mais e atuar muito pouco como agência, né? Mas a gente fez um documentário agora em 2022 com a agência Eixo, então a gente trabalha muito em parceria com outras agências, um documentário sobre empreendedorismo, é um documentário que conta 5 histórias, e aí a gente entrega um filme lindo, assim, e vou passar o link para vocês, se vocês quiserem disponibilizar, tá no YouTube já, empreendedorismo periférico, lá, Manda Real, e o filme ficou incrível, cara, e conta a história de empreendedores aí, o Felipe que gosta bastante, né, em conhecer esses empreendedores lá periféricos, tá, para tu mudar o mindset deles, né, é isso? Não vem com arrasta para cima que a gente vai te cagar a pau, tá? Empreendedores sérios, né? Os empreendedores raiz. Tu sabe que a gente teve aqui com a gente uns dias atrás, foi um episódio que foi há 2 semanas atrás, com a Roberta Capitão, e ela é presidente, se não me engano, como é que é, do Associação Empreendedoras da Restinga. E aí ela lançou assim, relatos muito fantásticos, assim, umas histórias muito bacanas. E aí uma vez alguém chamou ela para um evento na PUC e perguntando para ela, como é que tá teu hub e as startups que tu faz? Ela, o quê? Hub, startup? O quê? A gente falou de SG, ela, SG, cara, eu faço isso aí há muitos anos, eu faço projetos sustentáveis, sociais, hackathon, o pessoal pergunta o que é hackathon. Empreendedora faz hackathon todos os dias, todas as noites. Eu estou lá resolvendo o problema, pensando como é que eu tenho que fazer para resolver as coisas, buscando novas ideias. Cara, foi muito bom, assim. Mas é isso, cara. A gente fala de isolamento social e a fala do Ataíde, né, a favela sempre esteve isolada socialmente, né? E de como é que tu faz essa parada acontecer? E às vezes é facilitando a linguagem. Agora a gente está nessa função, né, de hub. Tanto é que a gente está realmente no Espaço Morro da Cruz está virando um hub de inovação aí. Eu vou contar mais à frente aí. Ano que vem vocês vão ter algumas surpresas em Porto Alegre, positivamente aí. Gostamos de anúncios, hein? Mas vamos lá, Michel, vamos falar um pouquinho então do Espaço Morro da Cruz, já que a gente caiu nesse assunto. E que bacana que o Felipe lembrou da Roberta Capitão. Eu até tinha anotado aqui também, Felipe, porque conecta muito as histórias de vocês, assim, de poder estar trocando, estimulando, né? O empreendedorismo, o conhecimento. Tu falou bastante de experiências, né? De criar e se permitir viver as experiências e geralmente as periferias são muito estigmatizadas e a gente sabe que existe problemas reais de violência também na periferia, mas acaba que a gente enxerga só isso, né, velho? Acaba que fica o carimbo que aquilo é só isso e não é, né? Tem gente muito incrível, tem projetos incríveis rodando, mas a gente sempre acaba vendo a parte feia da história. E a Roberta trouxe muito isso, né? Principalmente ligado ao empreendedorismo feminino.
E aí, como o Felipe trouxe, já fica a dica aí para os nossos ouvintes também. Volta 2 casinhas ali na nossa playlist e conecta também, ouve depois de ouvir aqui o Michel, ouve também a história da Roberta Capitão, porque é incrível assim o movimento que ela fez de transformação lá no bairro da Restinga com mulheres empreendedoras. E a exemplo, né, de você, que também está fazendo pequenas revoluções na tua aldeia. Adorei que você trouxe esse conceito da aldeia, isso é bem bacana. Né? Conta para gente que pequenas revoluções, que transformações são essas, não só a partir da tua agência, que você trouxe aqui para a gente um pouquinho também, mas a partir dessa articulação periférica aí, né, do espaço. O que que é o espaço Morro da Cruz? O que que acontece por lá? O que que vocês estão fazendo? Como é que isso vai se transformar num hub de inovação? Fiquei super curioso agora. Cara, é louco como a vida ela te traz alguns problemas e no final te levam a lugares longos, assim. E em 2018, eu com a agência, e tinha um espaço, tinha uma esquina, né, de 120 metros quadrados, fechado há 2 anos. E eu olhava aquilo e eu queria, tem que me mudar, eu sou inquieto, e aí eu começo a enlouquecer, e aí eu procuro mais uns dois loucos para. Se um concordar para eu piscar para mim, eu já entendo como sim e já era, cara. E aí eu já toco a ficha. E, cara, eu olhando aquela esquina assim, cara. E aí eu escutava nas minhas idas, estudos sobre empreendedorismo e tudo mais, tu escuta sobre network. E aí eu comecei, é a conexão entre, né, pessoas e tudo mais, empresas. E eu, como eu não sou de família tradicional empreendedora, então meus pais não têm um empreendedorismo dentro de periferia, e aí eu digo que ele é até questão, há uma divisão, porque a maioria dos negócios são de gringos. Então, um lugar que a maioria são negros e tem gringos, dono do mercado. Tanto é que o mercado é o gringo, né? E aí tu começa a perceber isso e tu tá empreendendo, aí tu começa a ver que, caraca, velho, como é que a gente vai mudar isso? E eu não fui preparado, né? Não tinha um caminho. E eu comecei a decidir que eu queria ser empreendedor, não sabia como. Isso me picou lá quando era o bichinho do empreendedorismo, né? Me picou lá quando eu tinha 15 anos, que eu vi meu primo, ganhei 15 anos, ganhando uma moto, e eu ganhei, eu nem sei se eu ganhei um tapa na orelha, mas eu sei lá o que, e aí eu, poxa, em primeiro lugar eu já comecei, o que meu tio faz? Aí eu descobri que meu tio era empreendedor, que ele era dono de negócio. Meu pai poderia ser um dono de negócio, né, cara? E aí Dinheiro ali. comecei a me questionar. E aí eu comecei a perceber. E eu vivia muito na casa deles. E aí, mais uma vez, os ambientes mudam a mentalidade. E por isso que eu quero levar esse hub de inovação para dentro da periferia. Eu acredito que esses ambientes, eu queria pegar o Caldeira com 2 máquinas assim, e largar lá no meio da favela. Eu queria pegar o Tecnopuc e largar lá no meio da favela. A minha mente só trabalha dessa forma. Como é que eu levo o Tecnopuc para lá? Como é que eu levo. E assim, parece que eu estou sempre tentando, né? E eu estou traficando informação, roubando informação, sei lá como vocês querem dizer, mas eu quero levar isso para lá, cara. E aí é meio louco, assim, a forma que eu penso. Mas aí eu fico, eu tô virando um psicopata, eu acho que eu tenho que acalmar. Mas é dessa forma, porque eu entendo que as pessoas tendo acesso, elas vão começar a transformar a cabeça delas, a mente, a visão. Elas vão, é como se tivesse um óculos e elas vestissem esse óculos e, através desse óculos, elas olhassem outras possibilidades. E aí, cara, em 2018, eu aluguei por muito sacrifício, convenci a minha esposa, né, um sócio, e a gente abriu o primeiro centro comercial, Morro da Cruz Center, o shoppingzinho do Morro da Cruz. Em uma semana, em 2019, 2018, tudo fechando nas grandes avenidas, as pessoas entregando loja, e eu falando que eu ia ter um centro comercial no Morro da Cruz. Mas tu é louco, tu não sei o quê. E, cara, em uma semana a gente aluga tudo. Eu faço desenho, a planta baixa por lá, aprendo um pouco de negociação, pego o dono do prédio, peço que ele me dê um tempo de isenção no aluguel, que eu ia reformar. Cara, eu parecia um Shark Tank, que eu nem sei como é que baixou no meu corpo isso, mas eu aprendi na pauleira ali. E aí eu começo a Fazendo. entender, né? E aí, cara, a gente abre o centro comercial, 7 lojas, tinha até peixaria, cara.
A gente fez teste de pagamento de conta, para vocês terem noção. Tá? Não tem, então, fintechs e tudo mais, a gente realmente foi uma incubadora. Aquilo que a gente foi uma aceleradora, incubadora, a gente fez marketing, conversão com pessoas que não queriam ter loja, a ter uma loja, aceleramos, tanto é que 2 lojas que estavam dentro do centro comercial abriram 2 unidades bem perto, então tu já começa a modificar a quadra ali onde ficou o centro comercial. E aí, 2019, a gente abre, e 2020, 2019, final aí, temos a pandemia. O que acontece, cara? Os empreendedores, primeiro, tem que convencer os empreendedores a entrar para dentro de um espaço colaborativo, assim, um espaço que todo mundo divide. E eu tinha esse lance de network, eu achei que eu ia fazer o meu grupo de network ali, e eu literalmente pensei dessa forma. A gente vai ter um monte de empresário dentro do lugar, a gente vai pensar junto, o espaço a gente vai crescer junto, a gente vai se conectar com outros empresários, e a gente vai, assim, ó, vamos descer para Porto Alegre e vamos, literalmente, cada um pega uma ponta do Tecnopuc e a gente sobe com eles, sabe? E aí eu tava fazendo a revolução, né, cara? E aí eu peguei e a pandemia vem respeitar tudo certinho, CNPJ, de centro comercial. E aí o primeiro aviso, centros comerciais e shoppings, proibido abrir. E eu, tem que respeitar. Que respeitar, né, meu? A gente tá na periferia. E aí tu tem que escutar, e aí tu, tipo, não, cara, a gente tem que crescer, mas a gente tem que respeitar e estar dentro da legislação, fazer o negócio certo e tudo mais. E não vou fechar recém abrir, eu nem sei o que vai ser isso daí. Não vou pagar aluguel com o negócio fecha. E, cara, e aí, resumindo, a maioria das lojas fecharam, saíram, né? Uns alugaram perto. A gente ficou rodando ali uns 8 meses, assim. Uns alugaram perto. E aí fechou. E aí eu achei que ia quebrar. Aí a gente usa nossos investimentos, os nossos investidores, né, como todo bom periférico, é o primo rico. Né? Aí o primo rico já não entendeu que não queria ficar no negócio. E eu subi o morro achando que eu ia conquistar o planeta. Está dizendo, agora vem essa pandemia, eu não vou. Isso daqui não é um lugar que ainda a gente tem muito trabalho para fazer para desenvolver, tem pouca infraestrutura e eu não vou ficar aqui. E aí fica eu sozinho, eu e a mulher. E ela me olha assim, viu? Que louco, né? Tá, com essa loucura, agora segura. E graças a Deus, cara, a gente conseguiu segurar, né? E aí virou o Espaço Morro da Cruz, que é o IMC, né? É igual a MC ao quadrado da Fórmula do Einstein. A gente acredita que tudo tem energia, cara. A gente só precisa estimular da maneira certa, fazer o negócio acontecer. A massa ali, estamos ali, cara. E aí vira o Espaço Morro da Cruz. E aí, na minha andança, né, provando, eu já fiz isso lá na rede, na agência de publicidade, comecei a conversar com o outro e acabo caindo dentro da mesa do pessoal do pacto, conhecendo a universidade subir e tudo mais. E aí eu Porto começo a dar o Alegre. meu jeito, meus pulos. E aí acabo eu conhecendo o pessoal da PUC, aí eu vou conhecendo, vou indo o Dreyson, aí que apresenta para outro, e aí tu cai em coletivos, nem põe inquieta, e aí tu começa a circular, e aí a vida vai te levando. E, cara, eu não sei explicar bem o que fez eu sobreviver, que não teve essa, né? A cidade também parou tudo. E aí a gente dava nossos pulos, inventava coisa e fazia. E, cara, aquilo lá precisa levar o projeto para ver se. Tá, mas tu não é uma ONG, tu não é nada, a gente não tem como. E aí a gente distribuiu alimento, e aí tu acaba sendo referência. Tá trabalhando lá no morro. Então, uma das coisas que a galera que não sabia ajudar queria entregar um monte de comida. Né? No primeiro momento foi legal, e, claro, tem gente realmente que estava passando necessidade, tem outros que aí tu via que, tipo, pô, mas nessa mistura louca que ninguém sabia o que era e todo mundo tentando se entender, e a gente foi tocando, cara. E aí o espaço sobreviveu durante esse tempo, né? Mas lá em 2019, quando a gente abriu em 2018, de 2018 para 2019, nasce um evento que eu queria realmente promover o espaço, o Morro da Cruz Center, ele nasce o Natal Morro da Luz.
também foi uma loucura Ah, quando eu olhei assim. E aí eu peguei e, cara, se tiver uma lâmpada, eu falando, nunca acontece um Natal legal em periferia de Porto Alegre. E outra que eu tava meio puto, agora eu tô falando da guria, da então ali, ela pegar, tudo que era periferia era Restinga. Restinga. Tá, mas não é Restinga. Ah, o Natal, Restinga. Ah, que não sei quem vai tudo, acontecer na tudo na Restinga. Restinga. Pô, não tem outro lugar, não tem outra periferia aqui, não. Porque a gente tem isso, né, de referências, assim, e tudo mais. E aí cara, eu vou dar a minha de louco. Eu vou fazer um Natal Morro da Luz. Eu queria chamar Natal. Eu queria chamar Natal Luz, de Porto Alegre. E aí os caras, primeiro, quando eu levei a proposta, o pessoal, cara, daí tá registrado, o pessoal de Gramado vai ser os primeiros a vir aqui te pegar pelo pescoço. E aí tá, Natal Morro da Luz. Então. E eu coloquei como objetivo, se eu precisasse ir lá em Gramado, buscar o lixo dos caras, lá em Gramado, Canela, buscar o lixo dos caras, eu ia fazer o primeiro Natal. Se tivesse uma lâmpada de LED ali, aquelas mesmo redondas de 9 volts, pendurada no meio da avenida, ia ser o primeiro Natal Morro da Luz. E, cara, aí saiu uma nota no jornal, eu fui falar, um dia a gente foi entrevistado o negócio do Morro da Cruz Center, aí saiu no Jornal do Comércio e tudo mais, primeiro shopping, né, o centro comercial de periferia. Aí o pessoal da Band veio me entrevistar e caí lá na mesa com o André Machado, que lá eu nem sabia, mais ou menos, eu nem sabia como eu ia fazer o Natal Morro da Luz. E eu fui inventar de falar. E o cara escreve uma nota no seu jornal Metro. Natal, Ó, moradores do Morro da Cruz querem promover um primeiro Natal feito colaborativamente na periferia. Saiu a nota, o secretário de Cultura viu, e aí, quando vem, a gente tinha uma baita estrutura. Lá, um palco gigante, consegui, os LED até hoje, a galera do Morro da Cruz acha que eu vou ser algum tipo de político daqui a pouco, mas eu não tô, eu tô só por fazer mesmo, porque eu gosto do Morro da Cruz e a galera não acredita nisso. A galera, não, daqui a pouco o negócio vai vir pro Senado, vai ser deputado, vereador. né? Tá louco? Aí tu vai indo, não vai. Ele tá audacioso, ele quer ser presidente, eu acho. E aí, tu não... e aí a galera, cara, não existe, cara, tem que fazer tua parte, né? Na tua aldeia, tem que fazer. E aí nasceu o Natal Morro da Luz, cara. E 2019, 2018 para 2019 foi a primeira edição, e esse ano vai ser a quarta edição. E literalmente, esse ano foi um ano que eu estava lá na secretaria até encontrei o Felipe lá por Canela, fui conhecer as experiências lá, a convite da prefeitura, e fui conhecer o que era esse Natal, essas coisas para tentar de alguma forma colocar de uma forma micro ou até mesmo potencializar no Morro da Cruz. E essas coisas que vão nos levando e tu vai sentando nas mesas e esse ano eu estava literalmente lá. Trouxe alguns lixos de lá e eu acho que vai ficar bem bonitinho lá no Morro da Cruz e até convido vocês, dia 17 de dezembro, tem Natal no Morro da Luz, lá, a apresentação dos projetos sociais do Morro. A gente vai estar com a rua iluminada lá e a gente está com uma loucura aí Legal. que me desafiaram, uma árvore de Natal de 15 metros. Eu tenho 2 semanas para Uau. fazer. E aí tu já viu. De 15 metros no alto do morro. O bagulho vai pegar fogo, Felipe. O negócio vai ver lá do Japão agora. Mas, mas é Ô, essa Michel, loucura, cara. Porque que vai demais. falar. Não, e tem que ter os loucos assim, né, pra puxar, velho. E daí, como tu falou, né, daí tu pisca o olho pra um, o cara já te piscou, vem junto, né? Bora Então, ser louco junto. E acho que isso é que a gente precisa muito no mundo, né? E talvez o louco seja o sinônimo de uma pessoa com iniciativa, né? Ou de um visionário também que enxerga lá longe e arregaça as mangas e bora fazer. Mas o pessoal que talvez não conheça Porto Alegre está se perguntando, pô, onde é que fica o Morro da Cruz? Né? Tu está aí no Tecnopuc, é uma região bem próxima à PUC, perto da agronomia, também perto da. Não sei se é tão perto da Restinga. Explica pra gente não. geograficamente onde fica o Morro da Cruz e qual é o tamanho do morro, velho. Quantas pessoas tem lá? Tu tem essas informações? Né? A gente está falando de uma Temos. quase uma cidade, né? Porque o Morro da Cruz não é um lugar grande, na verdade. Não é um lugar pequeno. Né? Cara, o Morro da Cruz fica na zona leste de Porto Alegre. Bem passagem aqui, quem vai para Viamão, aqui, então, o primeiro Carrefour, né, o Carrefour da Bento Gonçalves, tem, né, às vezes a gente coloca essas referências.
a PUC, a própria PUC, que é bem próximo, então na Zona Leste, e, cara, censo de 2009, tá? Morro da Cruz, uma média de 35 mil pessoas morando, Nossa. 4 quilômetros quadrados. É maior que Eldorado do Sul, se fosse, né? E agora Uau. saiu o censo de Cidade. 2022, então provavelmente deve ter triplicado, tá? Porque a gente está fazendo alguns levantamentos com os postos de saúde, o atendimento que teve, cara, só 2 postos de saúde já contabilizam 60 mil pessoas, tá? Isso nos dados informais, assim, de 60 mil pessoas. Então, cara, a gente tá falando aí de um complexo, de uma rocinha da vida, 100 mil pessoas, assim, fácil, tá? Com muita área de invasão, né? Cresceu demais, então, e a Zona Leste de Porto Alegre tem desenvolvido bastante, assim, tem crescido pra caramba. E, cara, é uma Uma cidade. E aí, quando cidade. a gente fala de experiência e realmente desenvolvimento, cara, não faz sentido a gente não olhar para esses bairros. Faz sentido a gente Michel, não olhar para uma Restinga. é, tem um projeto, não sei se é mais famoso ou tão famoso quanto, não sei nem se é um projeto, né? Um coletivo que também. Qual é a tua relação com o coletivo Morro da Cruz? Porque eles têm assim um selo ali que é incrível, né? Tem um sponsor, um patrocinador, um apoiador que é Geraldo Falcões, que está fazendo uma revolução também no Rio de Janeiro, né? Sim. E o São Paulo, coletivo. acho. São Paulo, né? Então, São Paulo. enfim, está mudando um Uhum. bairro inteiro lá, está reconstruindo um bairro inteiro, enfim. E eu vi que esse projeto também apoia o coletivo. Qual é a tua relação com o coletivo? Vocês trabalham juntos? Como é que funciona? Então, a gente trabalha, eles vão, se apresentam todo Natal, Morro da Luz, a gente tem uma relação, mas o meu foco é desenvolvimento econômico. Então, eu começo a perceber que, tipo, a gente tem, cara, atuando ali no Morro da Cruz, eu acho que umas 6 ONGs fácil, assim, uns 4 quilômetros Sim. quadrados, assim. E se dá muito da questão do pacificado, essa questão de acesso, de educação que as pessoas têm ali, ou por causa desse ambiente, a universidade, acaba ONGs surgindo, né? Mas eu começo a perceber que a gente precisa de um outro modelo também. E a minha loucura é sempre fugir, óbvio, né? Aí eu sou todo contra. Eu fico, todo mundo tá fazendo X, eu vou lá, faço Y, porque eu quero ver, testar e colocar. Todo mundo tá no amarelo, eu vou lá no verde, aí eu quero colocar azul e eu coloco rosa também, e aí os caras, não, não vai enlouquecer, aí tu faz o arco-íris, aí a pessoa, ah! Cara, eu sou esse cara, então eu tenho relações tranquilas com todos, o próprio Murialdo, que está desde a década de 50, lá no Morro da Cruz, que faz a procissão do Morro da Cruz, né? Então a gente tem Legal. essas relações, mas eu vejo essa via do desenvolvimento econômico, dessas possibilidades, realmente me chamam mais atenção, assim. Eu acho que está por aí, porque a iniciativa, o poder público aí fala, eu não posso atuar em áreas de APPs, áreas que são, né? E aí a iniciativa privada também não quer vir. Aí as ONGs, né, estão lá atuando e tudo mais. A iniciativa privada quer potencializar as ONGs e tudo mais. E eu fico, cara, periferia, ela parece igual, mas elas não são todas iguais, né? E a gente pega modelos lá, um Gerando Falcão, cara, dá um choque. Então, eu entendo que a gente precisa criar essas soluções de dentro para fora, assim. Uhum. E ser protagonista das soluções. Eu acho que Perfeito. é isso que eu fico cutucando a galera, por causa que, cara, no que eu posso falar mil problemas que o Morro da Cruz estão sem água, que não sei o quê. Que merda, né? Cara, se eu que tô passando todo dia pelaquele buraco, eu não tapar aquele buraco, pô, não um GG50 ali para fazer a parada acontecer. Não, cara, mas a gente tem que começar de alguma forma empacotar isso e se vender. E é uma coisa que eu aprendi, parece que que tu é vendido. Cara, eu sou bem vendidinho mesmo, cara. Eu acho que a gente precisa realmente fazer as possibilidades acontecer. Pô, eu podia estar não contra o McDonald's, eu podia estar servindo sorvete, eu ia estar me vendendo do mesmo jeito, cara. Mas Sim.
né, fazendo a minha parte, alguém ia ficar feliz, porque eu ia servir sorvete, todo mundo gosta de sorvete, beleza. Mas se tu tá nessa parada, faça bem feito, mas não acho que o outro, por pensar diferente ou querer coisas diferentes, ele tá errado. Essa lance de todo mundo querer se culpar, que tu é responsável por isso, tu é responsável por aquilo. Cara, a gente tem que arrumar menos culpados e mais soluções, né? Que o Legal. problema do racismo, a gente não me interessa se teu vô, vou te acusar, teu vô se aproveitou de todos. Beleza, tem uma responsabilidade aí. Tem que te ligar, colocar o dedo na consciência. Mas o que a gente pode fazer daqui para frente? Mas Uhum. eu não tenho culpa tá, mas tu tem uma grana acumulada aí que foi de recorrência de uma riqueza que negros ajudaram tá, e aí, como é que tu pode potencializar? Como é que tu pode diminuir essa desigualdade? Como é que tu pode fazer? Mas daqui para frente, eu não quero saber se eu vou chibatava todo mundo, a história não vai ser apagada, ela vai estar ali registrada. Mas o que a gente pode fazer hoje? Né? Daqui a pouco movimentos também ficam bravos comigo, assim, da forma que eu... Claro que tem que ter uma reparação. Eu acho que eu não prego contra cotas, eu não prego contra nada que teve de avanço até aqui, mas a gente precisa também pensar modelos novos de solucionar. E eu vejo que periferias são muito disso, que a gente acaba sendo rotulado, que o cara vai lá, ele quer dar comida, né? E é incrível, o cara, eu tenho um relato de um cara, o caminhão entrega carne lá no mercado na frente do Espaço Morro da Cruz. E isso me caiu a ficha. Ele é um gringo, dono do caminhão, pá, vende, é dono da bagaça lá que vende carne lá, e, né, revendedor de carne, sei lá como é que chama, o frigorífico, sei lá. E aí o cara, o cara tá ali servindo, né, levando, paleteando lá. É um senhor, né, pele preta e pá, indo ali. E aí eu tô trocando ideia com ele, né? E aí eu levava café para ele e tudo mais. Gosto da esquina, cara. A esquina é onde tu aprende pra caramba. Conversar é o que eu gosto, cara. E aí ele, até antes de trabalhar aqui. Só que esses gringos e aí, desculpa você que tem esse pensamento, eu só estou relatando algo que provavelmente Que você, de alguma acontece. forma, É. percebeu algum dia. Percebeu de algum dia, mas a gente finge que não, né? E a gente finge que a responsabilidade não é nossa. Mas é de todos nós, cara. A transformação vai ser só se brancos e pretos se unirem para melhorar essa causa, cara. E não fingir que Uhum. não está acontecendo, né? Existe racismo, mas não existe racistas. Isso que é o legal do Brasil. Então, pô, tem um problema aí, tá, beleza. E aí ele falou, esses gringos só querem me dar comida. Ele senta num restaurante e quer que eu pegue a melhor carne, o negócio. Mas eu quero dinheiro. E aí eu começo a perceber que, tipo, cara, o desenvolvimento econômico, a gente precisa ter acesso ao capital para mudar a nossa realidade. Michel, se te largar 200 mil reais na mão, o que tu vai fazer? Tu vai comprar, tu não tá preparado para isso. Eu não tô, mas larga para ver. Se eu passo um Natal com 5 mil, imagina eu vou explodir o Morro da Cruz com 200 mil. Então, larga para tu ver. Pô, e aí a gente começa a ver que é isso. Aí é esse lance o Celso daí fala muito de favela não é carência, é potência. Então, como é que a gente começa a pensar esses ambientes? E por isso que eu fico, né, nessa aceleração e desacelero, né, quando eu estou lá nas esquinas, é que como é que eu faço para essa inovação que está acontecendo aqui embaixo, acontecer lá em cima, acontecer na Bom Jesus, acontecer na Restinga, acontecer em regiões periféricas, né? E aí a gente vê que, tipo, né, a gente tem que parar de colocar culpados. Sim, eu acho que todo mundo sabe e percebe que há realmente uma diferença e todo mundo sabe aonde toca e disfarça, olha para o lado quando olha alguma questão racial sendo feita na frente ou uma injúria racial sendo na frente. Não, a gente plano, não faça isso, mas o que a gente pode fazer daqui para frente? O que a gente pode construir daqui para frente? Culpados, né? A gente sabe que tem culpados, mas se a gente focar sempre no problema, a gente nunca vai arrumar a solução. A gente tem que começar a pensar soluções, né? E bater no peito. Pô, eu tenho uma dívida, por mais que eu não tenha, então eu não vou desconstruir questões de cota. Tu acha que não? Isso aí é algo uma reparação, cara. E eu acho que a gente precisa ter isso, né, consciente de quem sabe um dia a gente chegue num outro modelo que não seja, mas inicialmente
é isso que a gente tem que realmente colocar para fora, né? E desculpa estar falando sobre a questão racial, mas Não, que é mas é algo fundamental, latente é dentro do Brasil. importante. Não, E ao e mesmo... a gente precisa tirar isso da frente, né, Falava, cara? Se algum dia vamos tirar, não sei. Mas você falou que tem que não pode olhar só para o problema e partir para a solução. Concordo plenamente. Mas o que eu acho que falta é que as pessoas têm que entender ainda o problema. Tem muita gente que se faz de louco, né? É o que tu falou ali. Existe racismo ou não existe racista? Porra, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que falta de todos os lados entender o problema. Entender esse grande problema que é do racismo no Brasil, no racismo no mundo, enfim, de modo geral. As pessoas pretas têm que entender, as pessoas brancas têm que entender, as pessoas brancas têm que ter consciência dessa dívida histórica, sim, concordo totalmente contigo. E, claro, bola para frente. Mas é que nem todo mundo entendeu ainda, velho. Ou se faz de louco, né, como eu disse, e não entende. Ô, Michel, mas foda a tua história, velho. Foda o trabalho que vocês estão fazendo no Morro da Cruz. Incrível esse espaço, essa articulação toda para que acontecesse esse lugar. Fiquei aqui super curioso e com vontade de conhecer e ver essa luz aí A desse pinheiro que vai se árvore armar gigante. também. Esse procurem em Porto Alegre. muito, muito legal. E gatilho para muitas outras coisas que eu queria trocar ideia contigo, daqui a pouco, um segundo momento também. Quando você começou a falar de dinheiro, né, de desenvolvimento econômico, aí me veio a ideia de microcrédito também, que são projetos incríveis que rodam aí pelas periferias do mundo também. Porque às vezes é isso, né, velho? O cara não precisa de 20, 30 mil, precisa de 2 mil. Precisa de 1.500 para poder organizar o negócio dele e poder começar a produzir, começar a ganhar dinheiro com isso. Então, acho que esses elementos também são importantes, acho que pode ficar de pauta para uma segunda conversa. E eu adorei também aqui eu acho que foi no bastidor, agora não recordo, que tu chegou dizendo, né, que tu estava tentando não surtar e que tu era um preto metido. E eu acho que, velho, que a gente precisa de muito mais preto metido, né, velho? A gente tem que levantar a cabeça, né? Levantar nosso narigão para cima e dizer, cara, eu posso e eu vou fazer. Entendeu? Foda-se seu preconceituoso, Nesse, seu racista de merda. Fogo no racista, quase, né? Já me dá uma raiva aqui também. E é é, isso, cara, a gente tem que cara. se empoderar. Você trouxe a palavra empoderamento também, né? Quando o antropólogo lá disse, cara, o que tu tem é uma agência, o que tu faz é uma agência. E as pessoas precisam se dar conta, e que bom que tem pessoas como você também levantando os outros, né? É quase o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, essa ideia de Sim, comunidade, aldeia que você trouxe para mim foi incrível. Michel, adorei demais te conhecer, adorei demais conhecer o teu projeto, Tinha da não, o história. projeto do Morro da Cruz, essa história incrível aí. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês e, de alguma forma, se a gente puder apoiar, né, a gente está junto também. E a gente gosta muito, né? O Felipe gosta de fazer essa pergunta de futuro, Felipe. Vou deixar para te fazer, para a gente também fechar Ah, esse nosso bate-papo aqui. Manda lá, Felipe. a gente tem o costume de fazer duas perguntas no final dos nossos convidados. Uma bem sucinta, bem rápida, na verdade são duas aí que eu vou fazer. Se o Michel é do rock, porque a gente tem uma playlist colaborativa com os nossos convidados que eles indicam músicas de rock e a gente vai lá aumentando a nossa playlist. Então, se tu tem alguma música que quer dizer agora para nós ou quiser me passar depois, à vontade, que a gente gosta de acrescentar. Não necessariamente precisa ser rock, né? Mas como é o Rock Night, sim. Mas é já, muito mas já diz saber. agora pro povo, o povo vai lá na playlist ouvir daí a música do Michel. Cara, tem CDC, mas eu quero indicar, eu não tenho acesso agora aqui, mas eu quero indicar um rock que eu gosto muito, que é o Lito Atalaia. Ele fez junto E total, com lá Lito Atalaia, é totalmente rock, totalmente rap. Então é uma mistura de rock com rap muito massa. E eu Ó, quero indicar a música certinha, não vou lembrar o nome aqui, mas está na minha playlist no Spotify. E aí a gente vai acrescentar nessa lista essa aqui. playlist. Boa. E para Aí quem ele tá, vai passar depois. e para quem tá só nos ouvindo, quando o Felipe perguntou se o Michel é do rock, ele fez ali o sinal do heavy metal. É do heavy metal, né? Sinal dos dedos aqui. É do metal. É do 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 metal. metal. metal! Então ele é muito do rock. E, Michel, a gente gosta de olhar para o futuro, que eu e o Cris, a gente trabalha muito
né? Isso dentro das empresas, as empresas que a gente já trabalhou, trabalha, um olhar de cenário de futuro. O Michel daqui 10 anos, onde está, o que está fazendo, como que o Michel vê o morro daqui a pouco, daqui 10 anos? Quais são as suas Cara, eu visões vejo o de morro. futuro? Como é que tu imagina o mundo, ou o morro, ou você daqui a Você, 10 anos? vocês, acho que você perguntar a pessoa que errada, a pessoa que vai enlouquecer vocês. Mas, cara, eu penso em estar na capa da Forbes, sei lá, e de alguma forma impactando, né? Fazendo esse projeto de impacto social, desenvolvimento econômico em periferias. E eu vejo o potencial que tem isso. As cidades não vão crescer mais para os seus centros, vão crescer para as suas periferias. E a gente precisa estruturar esses lugares para receber e dar qualidade de vida para as pessoas, automaticamente para uma cidade, para um estado, para um país. Eu acho que o Brasil ele depende muito do desenvolvimento desses lugares, né, para que a gente seja um país de primeiro mundo mesmo. Que eu estou ansioso e estou desejando que a gente seja um país de primeiro mundo. Temos educação de dignidade, saúde com dignidade, tudo com dignidade, cara. Não simplesmente, né, como o crioulo fala, se saúde, né, se fosse prioridade, ela não ia ser comércio, não ia ser vendido. A gente precisa, todo mundo tem que ter acesso a isso é mínimo. Educação é mínimo. Eu acho que começa por isso. E, infelizmente, no mundo que o dinheiro, né, o amor, ele não fala, o amor é um detalhe, o dinheiro que manda no mundo, né? A gente precisa, infelizmente, ir por esse caminho e, de repente, transformar e ter outros modelos, né? E se é isso que o mundo quer que a gente fale, a gente vai falar de economia solidária, de turismo periférico, como a gente tem feito um movimento já de hubs de inovação dentro de periferia, de desenvolvimento econômico e sustentável dentro de periferia. E é nessa linha aí, né? Infelizmente, quem manda é o dinheiro, o amor é um detalhe, mas que a gente possa colocar o amor como prioridade e o dinheiro ser um detalhe, assim, né? Que a gente chegue no mundo aí, ideal para mim. Não sou contra o dinheiro, não. Eu quero dinheiro também. Tanto é que eu queria estar na capa da Forbes, mas para realmente impactar, para aquilo que realmente eu tenha, eu olho e dou valor, assim. São as pessoas no final. É na esquina, na troca de ideia, né? E Rock Night, troca de ideia, outros podcasts. Essa parada aqui, a gente parar um pouco, conversar, tocar uns sonhos para cima e se a gente der um tiro para o céu e tentar mirar na lua e ficar entre as estrelas, já está de bom tamanho para nós, né? E viver. Eu acho que é isso, cara. Morro do futuro e realmente fazer referência no Rio Grande do Sul. Está faltando aqui no Rio Grande do Sul é uma referência potente. Para mim, não precisar ir lá no Gerando Falcões. Não, a gente ter a nossa bagaça aqui. Eu ser o Celso Altair de mim mesmo, ser o Silvio Santos de mim mesmo. A responsabilidade é tua, aí ouvinte, é tua, cara que está escutando nós, que assistiu, é tua, cara, de no teu prédio, no teu apartamento, te conectar com as pessoas, fazer o bem, né? É tua, cara. O mundo é o lance da aldeia. E assim, o lance local aí acontece assim, cuidando do teu local, tu tá impactando o global. E bola pra frente, rock and roll na veia, e vão pra cima deles tudo, meu. Fogo do racista. Querido, Dale. Oxalá, Oxalá, Michel. Assim tu nos ganha. Falou de amor e falou de gente, de pessoas. Esse é o Rock Night. Michel, obrigado demais, viu? Valeu demais pelo teu tempo, tua disposição estar aqui com a gente. Muito obrigado. Felipe Guedes, Valeu. muito obrigado também pela sua parceria de Eu, sempre. eu que agradeço essa aula aí. Nós estamos no dia 18 de novembro gravando isso, dia 20 agora nós temos o Dia da Consciência Negra e tivemos uma aula aqui fantástica, com um olhar, essa voz forte e potente. No episódio passado a gente falou que a gente queria 3, 4 Tites no mundo, né, que a gente precisa. A gente precisa de 3, 4, 5 Michéis aí Mil. espalhados. Isso Valeu, aí. obrigado, Valeu Michel. demais. Obrigado. Valeu, pessoal. Rock, Falou. Rock Night, Rock Night Podcast, aleatoriedade da vida e conversas leves, divertidas.
importantes, fundamentais, educativas, com convidados sempre super especiais. Hoje com a gente aqui, o Michel Couto. Toda semana, você já sabe, um programa novo para você curtir na sua plataforma, no seu tocador de streaming favorito. Segue a gente lá no Instagram, rn.conversas, para saber de tudo que está rolando. E é isso, turma. Muito obrigado por mais essa companhia nesse programa. Fique com Deus, seja ele quem for, seja ele onde estiver. Grande abraço e até o próximo programa. Valeu.